Agora, seguindo aqui as citações, vai falar assim, essa é a 4. Agora é outra citação. É importante ressaltar que, realmente, em todo o Ocidente, o direito à cidadania plena, através do voto, estava interligado ao dever de servir ao Estado à disposição do Exército. Estando à disposição do Exército. Eu escrevi errado ali. Essa está na página 91. Então, isso indica que o fato da pessoa poder votar, ela teria que se alistar no Exército. É tipo uma dever e direito, né? A pessoa tinha o dever e ela tinha esse direito. Seguindo, ao receberem o direito ao voto sem a obrigação de alistamento, as mulheres não conquistaram direitos iguais, mas sim direitos desiguais, o que também podemos chamar de privilégio. Elas passaram a ter a oportunidade de escolher um governante sem ter a obrigação de apoiar seu governo, dando a vida pela pátria ou entrando em guerras que ele viesse a começar. Isso está na página 91 e 92. O que isso significa? O que tem a ver o voto com o dever de servir ao exército? E hoje a gente não tem muito essa noção. O que teria a ver, né? É porque, na realidade, quando a gente escolhe um governante, a gente está escolhendo, em primeiro lugar, um líder militar. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Bíblia, a gente vai ver que Davi, Saul, os juízes, Otiniel, Gideão, e depois os reis que seguiram ali governando Judá e Israel, né? Então Roboão, Abias, todos aqueles reis ali, em primeiro lugar, eles sempre eram vistos como um líder militar. Então, a partir do momento em que o governante, seja ele um rei, um presidente, ele é visto como um líder militar, teria o direito de votar aqueles que estivessem dispostos a ir para a guerra com ele, entendeu? Tanto é que quando o povo, lá em 1 Samuel 8, pede um rei, a argumentação que eles falam é a seguinte: eles têm um rei para ir adiante deles nas guerras, né? Ou seja, sempre associando a ideia de rei a um guerreiro, né? Então, o próprio depois Samuel, lá em 1 Samuel 9, se eu não me engano, ou 1 Samuel 12, desculpa, vai falar que Samuel se queixando do povo ali, falando que eles estavam errados, que eles haviam trocado Deus, que também é visto como imagem de um guerreiro. Eles trocaram a Deus por um outro rei e fala: vocês tiveram medo de Naás, o Amonita, e tanto é que Saul derrotou Naás, né? Ou seja, sempre o rei associado a uma ideia de guerreiro, uma ideia de alguém que vai ir para o combate à frente do seu povo. Por isso que quando ia escolher um governante, já no tempo aí onde se escolhia presidente, não mais rei, eles também continuou sendo visto como alguém militar. Por isso não faria sentido alguém que não está disposto a ir para a guerra com ele escolher o representante, entende? Então era essa dinâmica que existia. Atualmente, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, não existe guerras constantes como existia, por exemplo, nos tempos bíblicos, de Judá, nos tempos de Judá, Israel, ou seja, havia guerra ano em ano, né? Então, ali a gente vê com muita clareza que teria que haver uma distinção de direitos entre homens e mulheres, caso contrário, os homens estariam sendo incentivados a se comportar como mulheres, porque atualmente as mulheres têm os direitos dos homens em votar, mas ao mesmo tempo, quando se fala do dever, pode perguntar para um menino aí de 18, 20, 25 anos de idade se ele teria a coragem de ir para uma guerra, dar a vida pelo país dele. Muito provavelmente ele iria falar não.